O que eu quero é, por exemplo, juntar isso daqui, esse Python def igual cor pra cá. E muito bem, a gente tem essa... Nossa, que legal. Dashboard, data frame head. Ah, então esse é aquele meu bloco de Python e eu posso colocar ele aqui. Cara, isso aqui é muito massa. Ó, eu posso colocar o database connections, meus gráficos aqui, eu tô ordenando eles pra fazer uma grid bonitinha. Cara, que legal. Esse vídeo é sobre a ferramenta chamada Briefer. Ela é uma ferramenta que eu já falei antes no canal, que eu pessoalmente tenho usado há vários meses. É uma ferramenta excelente para visualização de dados em Python, para quem lida com scripts em Python em geral, e, na minha visão, é um concorrente direto ao Jupyter Notebook. A ferramenta foi criada por 2 brasileiros, eu conheço os 2 brasileiros pessoalmente, e embora eles não tenham controle sobre o que eu vou falar e sobre como eu vou fazer esse vídeo, você precisa saber que sim, esse vídeo é patrocinado, é o primeiro vídeo patrocinado do canal. A Briefer tá me pagando para falar deles, mas eles não estão me pagando para falar nada em específico dele. A ferramenta é gratuita, ela acabou de virar open source, e eu vou fazer uma demonstração de como mais ou menos ela funciona, e você pode usar, você pode não usar, você pode testar, é de graça, é open source. Ninguém tá te vendendo nada nesse vídeo. Por que essa ferramenta foi criada? Qual que é o intuito dela? Só dá uma olhada rapidinho aqui, depois a gente vê na prática, mas vamos dar uma olhada no blog, qual que é a ideia aqui por trás do Briefer. Making notebooks better. Melhorando os notebooks, e eu uso bastante notebooks em Python. Texto aqui do Lucas, a gente não vai ler tudo, a gente vai só dar uma passada rápida. O primeiro problema que eles identificaram é que fica tudo muito bagunçado muito rápido quando você usa notebook. Isso aí, eu concordo, os meus sempre ficam uma bagunça absurdamente grande. Em uma manhã você tem 10 blocos, no final do dia você tem 192, só que apenas 6 deles são para serem vistos para outras pessoas. E aí você fica fazendo um jiu-jitsu com os dados. Isso realmente acontece bastante. Como que eles resolveram esse problema? Primeiro, você pode agrupar os seus blocos em abas, então a gente vai testar isso. Você pode ter uma aba API Call, por exemplo, para buscar os dados, uma aba Database Cleaning para limpar os dados e uma aba Visualization para plotá-los. Cara, isso é muito bom, tá? Porque eu sempre tenho o problema que eu tenho lá em cima um monte de métodos para chamar as APIs, para, enfim, tratar os dados, whatever, e lá embaixo do meu notebook, 150 blocos abaixo, eu tenho de fato a visualização dos dados. Aí eu preciso tirar print desses dados para eu mandar para as empresas com as quais eu estou trabalhando quando eu faço consultoria. Então o meu método não é muito bom, né? Depois disso, eles criaram o conceito de publicar em um caderno e adicionaram botões para as pessoas ocultarem determinados blocos da versão publicada. Muito interessante. Outra vantagem que eu consigo ver aqui, né, é que Jupyter Notebooks, pelo menos eu rodo eles local. Eu nunca fui atrás, tem uma solução cloud para fazer isso, mas é bacana que isso aqui a gente consegue usar de forma, claro, é open source, você consegue baixar e usar tudo local, só que você também consegue usar de uma forma meio cloud native, e aí você não precisa ficar compartilhando documentos assim, né? Eles estão lá na cloud e você consegue permitir que outras pessoas acessem. Por fim, percebemos que a rolagem vertical nem sempre é a melhor maneira de navegar um notebook. Não sei, Briefer, vocês vão ter que me vender nessa ideia. Eu acho a rolagem vertical bem legal, mas vamos ver. As pesquisas muito espaço na tela dificulta a visualização do quadro geral do que está acontecendo. Corrigimos isso adicionando uma visualização de painel com uma grade na qual você pode arrastar e soltar blocos. Ah, eu nunca usei para esse caso. Vamos usar para ver depois como é que fica. Mas, cara, isso aqui pode ser um BI poderoso. Hoje em dia, a maioria dos notebooks publicados usa visualização do painel ao invés de rolagem vertical e tradicional. Que legal, cara. Eu nunca tinha usado assim. Difícil de encontrar e explorar. A segunda coisa que eu não gosto em notebooks é que eles vão pro GitHub e depois morrem porque ninguém abre novamente. Eu sou culpado disso. Eu queria que os cadernos fossem artefatos vivos que você pudesse encontrar, abrir e explorar, incluindo pessoas não técnicas. Para isso, resolvemos criar árvores semelhantes ao Notion. Pô, eu falei que na minha visão eu achava que isso aqui era um concorrente direto ao Jupyter Notebook, né? Porque era assim que eu usava, mas vendo isso aqui dá pra ver que pode se tornar muito mais. E tipo, sendo open source, você nem precisa usar a plataforma deles pra conseguir usar essas coisas. Você pode fazer tudo local. Você pode implementar no seu próprio sistema. É bem bacana. Muito atrito para consultar os bancos de dados. Cara, geralmente o que eu fazia, eu acessava um banco, eu dava um dump nas informações que eu precisava, tipo, com um scriptzinho de Python mesmo, e jogava num Excel. Claro, depois que eu acessar os dados, fizer um tratamento meio basicão assim, jogar no Excel, aí eu consigo puxar para um data frame muito facilmente e desse data frame eu consigo visualizar os dados. A galera de dados deve estar me odiando agora, mas assim, era assim que eu fazia a minha gambiarra. E a Briefer corrigiu isso, adicionando um block query que permite escrever SQL e ver os resultados em uma tabela. Também sabemos que as consultas são inúteis a menos que você consiga controlar os dados, então os resultados de cada consulta são automaticamente convertidos em um data frame do Pandas. Você viu como eles, tipo, fizeram o que eu fazia, só que sem ter o intermediário do Excel?
Bacana, vamos estar testando isso daqui também. Então fechamos o círculo e permitimos que as pessoas escrevessem consultas SQL em seus dataframes pandas. Fizemos isso porque, às vezes, o estilo declarativo do SQL torna uma escolha melhor do que o Python. Torna? Não sei, pode ser. Eu vou confiar neles, mas eu não vou usar isso aqui não, tá? Eu gosto mais do dataframe do que de SQL. Mas se você tiver mais prática com SQL, é também uma forma interessante. Eu não vou usar. Não colaborativo. A quarta coisa que eu não gosto em notebooks é que eu não posso editá-los ao mesmo tempo que outra pessoa. Isso que é um saco. Então a solução deles é que sempre que tu cria um bloco, essa informação é essencialmente compartilhada em tempo real, né? A gente não precisa entrar aqui no técnico do que é o IJS. Quinta coisa que eu não gosto em notebooks, cara, o Lucas realmente não gosta de notebooks, né? Ele conseguiu surgir com uma lista enorme, mas tudo que ele falou tá fazendo bastante sentido. É que eles ficam absolutos e você tem que executar manualmente para obter os resultados mais recentes. Tem um botão de Run Now, né, lá no topo, que geralmente é o que eu faço. Você abre um notebook de novo, clica ali em Run Now e ele vai rodar todas as células. E eles corrigiram isso tendo um botão de agendar, que permite que você execute um notebook em um horário específico, como toda segunda-feira às 9 da manhã. Cara, isso aqui é muito legal, porque ao invés de você ter que entrar no notebook e clicar ali em Run Now pra ele e lá embaixo ele gerar os gráficos, já tá pronto, já tá gerado. O link do negócio, do notebook é o mesmo, e os dados vão estar atualizados a partir do schedule que você citou ali. Cara, muito bacana. Outra coisa que não é interativo, né? Eles corrigiram isso adicionando alguns campos de texto nativos e blocos suspensos que permitem que você solicite a entrada do usuário. Nossa, pode crer. Você tem um campinho aqui que você consegue setar a variável person name e você consegue printar o person name. Interessante. No meu workflow pessoalmente não tem muita utilidade, mas é bacana. Sabemos que às vezes os usuários querem que as entradas sejam dinâmicas e querem usar os valores dos bancos de dados como opção em um menu suspenso, então fizemos isso também. Ficou bem mais legal. Atrito para plotar os gráficos. A última coisa que o Lucas aqui não gosta é que plotar gráficos requer mais código do que deveria. Sempre que for preciso um gráfico de linhas, tem que escrever algumas linhas de código em Python. Usando Matplotlib ou Plotly ou alguma das outras dezenas de libs para gerar gráficos. Você tem que fazer tudo manualmente, caso contrário o gráfico parece ter sido feito no Excel. O que eu tinha eram umas configurações padrões, assim, do Matplotlib. Aí você pode só, copiar e colar essa configuração padrão, ou você pode criar um método com a configuração que você quer embutida nesse método, e aí, você só chama o método para gerar o gráfico baseado naqueles parâmetros pré-configurados. Aí não parece tanto Excel assim. Mas, ao invés da solução manual de ficar codando funções e setando parâmetros, eles adicionaram um bloco de visualização que permite que as pessoas plotem os dados clicando em botões. Tá bom, me convenceu. Vamos testar se isso aqui é verdade. Eu tenho muita dificuldade em confiar nas pessoas, então é óbvio que a gente vai testar tudo que a gente conseguir aqui. Primeira coisa que eu fiz, a parte que eu tô mais interessado eu criei um banco de dados aqui na Railway, e esse banco de dados contém o dataset do Titanic. É um dos datasets mais comuns para pessoas que estão treinando data, pessoas que estão treinando análise de dados, principalmente com Python. A galera usa muito esse dataset e eu coloquei ele num post que eles aqui. E, enfim, no momento que esse vídeo subir no ar, eu vou derrubar isso aqui, então não tem nenhum problema eu compartilhar as chaves aqui. Vamos ver duas formas de conectar. Vamos ver como que a gente conectaria no Jupyter Notebook e vamos ver como que a gente conecta no Briefer. Porque, né? Eles disseram que eles têm menos atrito para consultar um banco de dados. Vamos ver se é verdade. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Jupyter Notebook é importar esse PsychoPG2 e importar o SQL pra gente poder fazer nossa query. Isso aqui só funciona porque a gente já baixou isso anteriormente, né? Se a gente não tivesse, a gente teria que dar um pip install aqui e instalar isso no kernel aqui. Aqui embaixo vamos jogar a nossa database configuration. Temos aqui o DB, name, user, password, host, port. De novo, se você testar com esses dados, não vai funcionar porque eu só criei um banco de dados temporário na Railway. Agora a gente precisa criar uma connection. Connection igual psychopg2.connect, passando as database configs. Embaixo a gente precisa de um cursor, que é o connection.cursor. Eu vou só pedir pro ChatGPT gerar, que essa parte aqui é muito chata. Eu vou só pedir pro ChatGPT gerar, porque eu acho essa parte de conectar com o banco muito chata. Vamos copiar um monte de código aqui sem testar. E vamos rodar pra ver se deu tudo certo. Não deu tudo certo, porque eu tinha escrito errado. Vamos rodar, tá conectando, printou todas as rows, printou todas as rows. A gente tem aqui então a nossa informação toda. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir pro ChatGPT passar disso aqui pra um data frame, que eu não lembro mais como foi isso. Faz um tempinho que eu não faço esse tipo de coisa com banco de dados, porque, como eu falei, eu usava Excel. Por que a gente está usando um banco de dados, então? Porque isso é muito mais próximo com o que você vai ver na vida real. A sua empresa vai ter os dados num banco de dados, não num Excel. Colar o que o ChatGPT gerou para mim, quando eu
pedir para ele passar tudo isso para um data frame. Ah, eu não importei o pandas. Então vamos de novo, import pandas spd, config, rodando. Ah, muito bom. Parece que deu certo. Vamos testar. Dataframe.head. Deu certo. Temos aqui os nossos dados, eles estão corretinhos, os dados do Titanic. Muito bacana. Será que a Briefer melhorou isso daqui? Vamos testar. Database name, railway, user, postgres, password, essa aberração aqui, port 57943, host esta aqui, display name Titanic. Precisa de mais alguma coisa? Acho que não. Save. Tá validando os dados. Vamos dar um segundinho para eles conectarem no banco de dados e ver que mágica que eles vão fazer aqui. Eu acabei cometendo um erro, foi um erro meu, não da plataforma. Não sei o que eu preenchi errado aqui, mas a gente tava tentando conectar no lugar errado. Eu errei alguma informação. Enfim, eu criei o Titanic aqui e agora o nosso data source está de fato importado, o nosso Titanic underscore. Temos aqui o nosso documento untitled. Vamos tentar fazer uma query nele. Query, olha só, eu posso fazer... Bom, tá aqui SQL, né? Select asterisco from... Só pra irritar o pessoal de SQL, eu vou botar uma capitalização aleatória. Titanic. Rodar. Esse aqui eu tinha query. Muito bacana, a nossa query tá aqui. Agora, como que eu faço pra jogar isso aqui num coisa mesmo? Order items. É o nome da variável que vai ali em cima? Query 1. Query 1 é o quê? Query 1. Olha só. Query 1.head. É meu data frame? É meu data frame, né? É o meu data frame. Então vamos dar um data frame igual a query 1, adicionar um bloco data frame. A gente não vai ter tempo pra testar todas as coisas que a Briefer prometeu, mas eu coloquei aqui as que eu acho mais importantes, que mais me interessaram, que são acesso melhor ao banco de dados, organização em tabs, melhor para os gráficos e aquele schedule lá para atualizar os dados. Então, bom, aqui é a forma que a gente faz o acesso ao banco de dados no Jupyter Notebook e isso aqui é a carinha do que a gente fez no Briefer. Eu vou ter que concordar com eles. Eu acho que isso daqui é um ponto para Briefer, que o acesso no banco de dados de fato é melhor. Concordamos. Próxima coisa que a gente vai ver, organização em tab. Adicionei mais um teste, né? Eu quero testar esse dashboard aqui depois, mas primeiro vamos ver a nossa organização em tab. Bom, isso vai ser um pouco mais fácil de testar, porque a gente não tem muito como fazer isso no Jupyter Notebook, não tem como agrupar os blocos em tabs, simplesmente não dá para agrupar. Eu posso criar um notebook novo, mas aí, né, não tem nada a ver. O que eu quero é, por exemplo, juntar isso daqui, esse Python def igual query pra cá, e muito bem, a gente tem essa... Nossa, que legal, a gente tem uma tab de SQL que jogou os dados aqui em query, e se eu mudar isso daqui pra data frame, por exemplo, e eu rodar, eu tenho que meu dado foi aqui, e aqui eu, não sei, def.head, rodar, bacana, tá organizado em tabs aqui, eu posso mudar o nome delas, né, eu posso colocar aqui database connection, aqui data frame head, funciona muito bem, eu posso criar tabs novas, inclusive, eu posso, nossa, fazer uma visualização dessa coisa, data source, data frame, é sério? Caraca, que loucura, que massa, eu juro que eu nunca tinha usado essa funcionalidade, tá, eu usei pouco a Briefer pra data analysis, eu usei mais pra organizar uns scripts em Python mesmo, que eu fazia muitas chamadas de API, documentação de API em si, enfim, eu ficava fazendo stress testing em APIs. Não é bem stress testing, é um teste de funcionalidade mesmo, de integridade. Mas isso aqui é bacana, ó. Você pode ter tudo em um bloquinho bonitinho e muito bom. A gente não vai testar essa visualização depois, né? Não vou considerar isso aqui a visualização. Mas acho que ponto para Briefer. Organização em tabs, show. O que a gente quer testar antes? Melhor para gráficos? Pode ser. Vamos ver primeiro os gráficos, né? A gente já tem o nosso data frame. Temos o nosso data frame aqui também no Jupyter, né? Vamos pegar um Matplotlib para tentar fazer um gráfico bonito aqui. Faz muito tempo que eu não faço isso, então eu vou sim pedir ajuda pro chat GPT para ele gerar nossos gráficos, mas enfim, isso aqui é um teste, a gente não tá testando a minha habilidade em gerar gráfico, tá testando as ferramentas, tá? Não me julguem. Primeira coisa, vamos importar aqui, o Matplotlib não tá importado. Perdão, não é que não tá importado, é que ele não existe nessa versão aqui do Python. Será que eu tô usando a padrão? Acho que eu tô usando a padrão, talvez. Tá, vamos ver se agora dá pra importar. Agora dá pra importar. Era isso, eu não tinha o Matplotlib. Matplotlib is building the front cache, this may take a moment. Vamos só ignorar isso daí, acho que vai... Opa, tá, então não vou só ignorar, vou realmente esperar isso daqui. Vamos deletar esse bloco aqui que ficou feio. Enquanto a gente espera isso daqui acontecer, ou seja, o que tá acontecendo, vamos ver gerar o nosso gráfico aqui. Adblock, Visualization, Data Frame. A gente vai querer pegar um Survival Count, quantos sobreviveram por classe, né? O Data Frame cadê nossos dados? Do Titanic, ele tem aqui um 0 e 1 pra sobreviveu, a gente consegue ver quem sobreviveu. E a gente tem também a classe, cadê a classe? Aqui, ó, Passenger Class. Eu não lembro qual que é a melhor, se é a terceira é a melhor classe. Não, né? Primeira classe é melhor. Gente, eu compro o ticket mais barato, não fico me importando ser qual classe que é. Vamos ver, o que é legal pra visualizar a classe? Eu acho que um stacked column ia ser legal pra gente conseguir ver o 0 e 1. Aí o x-axis é survived. Ó, que legal, ele tem um número de pessoas que survived 0. Survive 0, lembrando, é 0, né? Survive 1 é 1. Muito bacana. Como é que a gente separa isso? Aggregate, sum,
muito bom. É um group by que eu quero fazer, tá? Ah, tá, aqui são as labels. X label é... Ah, ele tá agrupando por fair sum? Não, não, não. Eu quero por... Calma, o meu X eu quero que seja classe. E aqui eu quero que seja survive. Sum, né? Isso aqui vai somar de 1. Então temos aqui o código que o ChatGPT gerou. Ainda tá dando algum erro. Deve ser porque survive é assim, né? Talvez. P-class assim. Aham. Ah, survival rate. Bacana. Isso aqui nos deu um survival rate. Agora, como que eu vou converter esse gráfico aqui, que de fato parece que foi gerado no Excel, para um gráfico da Briefer? Eu tenho que entender como é que eu traduzo essas coisas, né? Porque, de novo, não foi eu que fiz isso aqui, quem fez isso aqui é o GPT, agora a gente entender como é que a gente vai fazer esse daqui aqui. Ah, ó, que legal. Aqui a gente tem as classes. Eu tenho minhas labels? Show labels. Não, os labels. Count, talvez. Se eu agregar count, color by survived. Ó, bacana. A gente já conseguiu uma legenda aqui, a gente conseguiu o 0 é esse branquinho, né? Então esse é o número de mortes. O azul é o vivo. A gente consegue ver que na primeira classe a proporção de pessoas que sobreviveu é muito maior do que na terceira classe. Na terceira classe a maioria morreu. O gráfico ficou um pouco diferente desse daqui. Isso sim, convenhamos, provavelmente skill issue minha, tá? Faz anos que eu não faço nada nesse sentido. Mas vamos aqui ser justo também, né? Se eu pegar o meu Python, eu dou aqui o meu import, tá importado. Eu rodo aqui esse mesmo código, a gente vai ter o mesmo gráfico, tá? A funcionalidade igual a do Jupyter Notebook, ela existe. O que a gente vai ter é também essa funcionalidade a mais de visualização, que eu pessoalmente não consegui usar muito bem, porque eu pessoalmente não lido com dados. A gente conseguiu gerar um gráfico bonito com o mínimo de esforço, sem eu nem entender direito o que eu estava fazendo, né? Só o que eu escolhi foi que o x-axis precisa ser a classe, e o y-axis precisa ser sobreviveu ou não, e agregar por count. Não teve mais nada e colori o negócio por survived, né? Vamos testar então um gráfico um pouco diferente desse. E a gente nem precisa mais entrar no Jupyter, né? Porque o resultado que a gente vai ter usando o nosso notebook da Briefer aqui é exatamente o mesmo que a gente vai ter usando o mesmo código aqui no notebook. Então a gente não precisa muito ficar comparando um com o outro. Ó, aqui deu problema de age, porque o ChatGPT tá mentindo as coisas pra mim, né? Age deve ser minúsculo, provavelmente. É minúsculo. E bom, aqui a gente tem um gráfico gerado pelo GPT no Plotly. Vamos tentar gerar um gráfico parecido aqui, usando o nosso data frame. Que tipo de gráfico eu quero? É um gráfico de barra. É um histograma? É um histograma isso, tá? O nosso x-axis é o quê? O nosso x é age. O nosso y-axis não tem. Ah, olha só. Moral da história. Temos as duas formas de fazer as coisas. A gente tem a forma manual, entre aspas, né? Usando o Matplotlib para gerar o gráfico. Ou então a gente pode abrir aqui o nosso visualization e gerar o gráfico a partir daqui, usando essa Graphical User Interface que a Briefer disponibiliza pra gente. Então sim, como a gente tem a possibilidade de gerar tanto manualmente, usando o código Python, quanto com essa Graphical User Interface aqui, check. Eles entregaram na promessa de que é melhor para gráfico. Vamos analisar então o schedule. Para schedular as coisas, né, para rodar isso daqui novamente, eu fiz o seguinte. Eu deletei todas as entries do Titanic em que age era null, então foram deletadas 177 entries no banco de dados. E isso para refletir um cenário em que os nossos dados mudam. Então eu vou schedular isso daqui para a cada hora ficar atualizando aqui o meu notebook. Então vamos lá, eu vou adicionar também uma notificação. Eu vou pedir para ela notificar por e-mail pra gente ver o e-mail que a gente recebe depois. Coloquei o meu e-mail ali já, dei um save, schedule run. Ah, qual minuto, né? Minuto 30 pode ser. Schedule run, vamos esperar rodar. E agora, o que a gente precisa fazer no Jupyter Notebook para que essa atualização seja refletida é basicamente isso aqui, é um restart kernel e rodar todas as células manualmente, novamente. Ou então você faz algum script, alguma coisa, mas eu nunca fiz isso assim de modo automático. Geralmente eu entrava mesmo no notebook e clicava ali para rodar tudo de novo do zero manualmente. E aqui, claro, vai refletir, né? Vai estar o nosso dataset tá com os dados atualizados. Vamos esperar um minutinho para nossa schedule run ser trigada. Muito bem, passou o nosso minuto. A gente pode voltar aqui no Titanic e a gente pode olhar que aqui embaixo o null, aquele null que tinha anteriormente, né, antes do zero, sumiu. Não tem mais. Então os dados foram de fato atualizados e olha que legal o e-mail que eu recebi. Recebi um e-mail da Briefer, here's your page Titanic, e eu recebi um PDF contendo o meu Jupyter Notebook de uma forma bonitinha, né? Olha, o meu notebook tá bem legal aqui. Tá os dados e tal. Então tô super confortável em falar que essa schedule aqui funciona bem, eu testei. Ela de fato manda o e-mail, recebi o e-mail no minuto, inclusive, que rodou de novo, né? E ela puxou de novo os dados atualizados do banco de dados. Isso foi bem legal, porque né, eu não tinha certeza que isso ia acontecer, que a gente setou o banco de dados aqui no Data Source, eu não sei exatamente como é que funciona por debaixo dos panos, mas sim, os dados puxados foram atualizados. Confirmamos aqui o schedule, a última coisa que a
gente quer ver. A última coisa que eu tenho interesse é esse tal de dashboard, que eu nunca vi, nunca utilizei. E o dashboard tá aqui, né? Um GIF deles usando, eles têm aqui o notebook, você clica ali em cima em dashboard. Estamos aqui em notebook, vamos clicar em dashboard e a gente tem uma grid com os nossos blocos. E os nossos blocos são esses blocos. Tem a Database Connection, Visualization, Dashboard, Data Frame Head. Então esse é aquele meu bloco de Python e eu posso colocar ele aqui. Cara, isso aqui é muito massa. Eu posso colocar o Database Connection, os meus gráficos aqui, eu tô ordenando eles pra fazer uma grid bonitinha. Cara, que legal. E isso, aliado com o Schedule, né, ele vai ficar atualizando esses dados e a gente consegue ter um BI super inteligente, tipo um bagulho muito bom pra dashboards, por exemplo. Se você tem uma tabela de vendas, você poderia colocar isso daqui para ir atualizando todo dia você ia ter o gráfico de vendas atualizado e você pode ter isso aí publicado para as outras pessoas da empresa terem acesso também, conseguirem ver o dashboard. Aqui a formatação ficou um pouco diferente do que eu tava brincando, talvez porque eu tô usando um sizing, um tamanho estranho no browser. Se eu aumentar aqui, sendo bem sincero, eu preciso admitir que ficou um pouquinho diferente. Aqui eu coloquei os cubinhos em certa ordem, quando eu clico em publish, não, agora ficou certinho. Tá, era um problema de sizing mesmo. CSS é difícil, né, gente? Mentira, não sei nem que tecnologia que eles estão usando pra fazer isso daqui. Mas, cara, super bacana. Isso daqui também vai ser atualizado quando os dados forem atualizados, né? E quando a schedule rodar. Então, absurdo. Funcionamento fantástico. Tô muito surpreso com isso aqui. Eu juro, eu não tinha brincado com esse dashboard ainda. E isso daqui é um BI poderosíssimo, assim. É a junção de Jupyter Notebook com Power BI usando Python de uma maneira que quem trabalha com dados vai conseguir montar um dashboard muito bacana e de graça, né? Tipo, tudo isso daqui que eu fiz, eu tô no free plan, eu tô de graça. Se você quiser compartilhar isso daqui, mandar esse link pra alguém, pra qualquer pessoa, tá valendo, que é incrível. Dado tudo isso, eu acho que isso daqui foi um bagulho incrível, foi muito massa ter testado todas as funcionalidades que eles descreveram aqui no texto, né? Texto Making Notebooks Better. Vamos então ligar pra esse carinha aqui. Vamos ligar pro Lucas e entender qual que foi a ideia por trás, por que eles estão transformando isso daqui em open source. Qualquer pessoa vai poder copiar isso daqui. E como é que eles planejam ganhar dinheiro com isso, né? Já que, eu fiz tudo isso daqui de graça, não paguei nada pra ninguém. Na verdade, como eu disse, né? Eles estão patrocinando o vídeo, quem tá pagando são eles. Então, vamos ligar pro Lucas. Eu ia ligar pro Lucas, só que eu tô editando esse vídeo agora, esse vídeo ficou muito longo, então a ligação com o Lucas vai ser no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai estar falando com o fundador da Briefer. E eu queria também atualizar vocês que aqui tá o open source deles. github.com, Briefer Cloud, Briefer, e esse aqui é o repositório para você rodar o código. É só isso aqui. Pip install Briefer, Briefer. É assim fácil. Abre ali o GitHub, dá uma olhada no repositório, dá uma estrela para eles porque é incrível. Esse software é impressionante demais.